Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, do F.F. Bruce, e aqui no tópico em questão é o pano de fundo religioso do Novo Testamento pagão. Então, entre parênteses, pagão, eu acho que pode ser, tem a ver com apócrifos, né? Então, vamos ver o que se trata. É de Harold H. Holdon, que faz a ideia aqui, né, no livro do F.F. Bruce. O século do Novo Testamento foi uma época de fé. É verdade que as antigas formas de religião estavam esgotadas, sendo mais apropriadas para cidades-estado, ou no máximo para o Império Pequeno, do que para o Império Mundial que havia sido criado por Roma. Não obstante, no nível regional, o fervor religioso se expressava na prática da magia e na veneração de deuses tradicionais que podiam ser equiparados ou ao menos relacionados aos grandes deuses gregos e romanos. A religião era usada como uma ferramenta do governo Augusto. Augusto restaurou não menos que 82 templos em Roma, enquanto a adoração ao imperador, que começou como um movimento espontâneo, foi promovida como meio de criar um sentimento de lealdade ao império tanto quanto ao imperador. Novas formas de vida religiosa, das quais as religiões de mistério do Oriente são exemplos bem conhecidos, espalharam-se pelo império. Religiões filosóficas, tanto antigas quanto novas, ganharam adeptos. As religiões do século I depois de Cristo compartilhavam numerosas características, umas mais, outras menos. Em geral, havia uma crença subjacente em alguma forma de dualismo religioso. Embora as religiões pagãs fossem com frequência amorais, se não imorais, geralmente havia um sentimento forte de conflito entre o bem e o mal, ou ao menos entre forças benévolas e malévolas para com o homem. Tanto havia geralmente uma aceitação inquestionável da possibilidade do controle mágico sobre coisas e pessoas. Isso aparece não somente na prática da magia, mas também na crença de que as observâncias minuciosas dos ritos religiosos apropriados era eficaz para garantir o favor do Deus em questão. Ao mesmo tempo, havia também a crença na ação da sorte por meio do destino que estava sob o controle dos deuses, demônios ou homens. Era quase inquestionável a pressuposição de que o destino humano era definido no final das contas pelas estrelas, às quais, junto com o Sol, a existência pessoal era atribuída. Não é necessário dizer que a realidade do miraculoso era em geral aceita. E uma confiança desmedida era depositada em escritos sagrados, especialmente se fossem antigos, misteriosos ou enigmáticos. O mundo do Novo Testamento era o mundo romano, que, embora restrito à região que circundava o mar Mediterrâneo, era praticamente coexistente com a civilização. É apropriado, portanto, fazermos uma breve análise da religião pública do ponto de vista de Roma. A religião estatal de Roma, como aquela da Grécia, a que estava associada,
era politeísta em sua natureza e estava interessada em grande parte na manutenção do correto relacionamento com os deuses. Os deuses do panteão romano incluíam Júpiter, com frequência enaltecido como o melhor e maior Marte, pai lendário do povo romano e poderoso na guerra. Minerva, deusa de todos que trabalhavam com o cérebro e as mãos, e Vesta, deusa do inextinguível fogo doméstico e símbolo da vida no lar e na família. A adoração desses deuses era em grande parte formal e estava associada com o templo, altar e imagem. Era também basicamente civil, em particular nos grandes dias festivos, quando se esperava que todos participassem dos rituais. Em vista do fato de que a família era a unidade básica da sociedade romana, não é de surpreender que a religião estivesse mais fortemente entrincheirada aí do que no contexto da adoração cívica, deuses domésticos dos romanos e etruscos. R, que com frequência era formal até certo ponto. Lares e penates, simbólicos de lareira e lar, suscitavam a devoção religiosa da família. No campo, onde a religião era mais conservadora, santuários rústicos eram erigidos. Sempre que houvesse algum sentimento especial da presença de vida, de poder e de mistério, o numen divino, independentemente de ser uma fonte, um bosque de árvores veneráveis ou uma cadeia de altas montanhas, a esses santuários eram levadas ofertas de leite, queijo, cereais ou mesmo algumas flores. As ninfas que habitavam esses lugares deviam ser honradas e, além delas, Fauno, deus da mata, Silvano, deus da natureza inconquistada e outros semelhantes. Também havia Término, latim terminus, que protegia os campos e as fronteiras, e os diversos deuses que protegiam as profissões e o comércio. Os deuses a que se devia chegar por meio de sacrifícios também podiam se comunicar com os seus devotos por meio de sonhos, oráculos e a resposta de orações. Aliás, se os deuses não reagissem à propiciação por meio de respostas de orações, os tributos prometidos não somente seriam retidos, mas o adorador podia reagir com desilusão e se voltar para outros deuses. Uma característica importante da religião do século I era a sua abertura para o sincretismo. O caminho para isso tinha sido preparado pelo desenvolvimento impressionante do Império Grego e a tendência na religião helenística de identificar os deuses de diferentes povos e fundir os seus cultos. Aliás, a religião da era helenística foi descrita por F.C. Grant como uma cadeia de lagos com muitos afluentes. Da mesma forma, Roma, à medida que ia conquistando o mundo, seguiu a mesma filosofia de reunir as religiões tanto quanto as nações debaixo de seu domínio. Como resultado, Júpiter e os deuses de Roma foram equiparados a Zeus e os deuses da Grécia. O processo pode ter ido mais adiante, pois é possível que quando os homens de Listra saudaram Barnabé e Paulo como Zeus e Hermes, Atos 14, do 11 ao 13, tinham em mente não as grandes deidades de Roma, mas os deuses locais
que tinham equiparado a eles. Não era sempre uma questão de povos conquistados, desejando adquirir os benefícios do poder dos deuses dos seus conquistadores. Os vitoriosos romanos perceberam que era necessário honrar os deuses de um povo que tinham subjugado, visto que talvez fossem deuses romanos em roupagem nativa. Charles Worth. E de todo modo, se eram deuses, tinham de exercer algum poder, ao menos nos seus próprios domínios. Sempre peça ajuda aos deuses, disse o imperador romano do século II, de temperamento filosófico Marco Aurélio. Durante o transcorrer do século I, um novo sentimento religioso foi nutrido no esforço de promover a unidade e o bem-estar do mundo romano. Mas a adoração ao imperador dificilmente era uma novidade, não era desconhecida no Oriente Médio. Alexandre o Grande tinha recebido honras divinas e, em todo caso, visto que se pensava que os deuses no mundo pagão tinham sido homens antes de se tornarem deuses e poderiam aparecer novamente com aparência humana, a linha entre o humano e o divino era muito tênue em alguns lugares. A adoração ao imperador passou por um desenvolvimento gradual, especialmente no Ocidente, onde a certa altura foi promovida para fins políticos. No começo, o imperador era considerado representante, se não a encarnação do gênios ou espírito líder de sua dinastia, e como príncipes ele representava a própria Roma. Ele era o guardião do Estado, o defensor da paz e da ordem, o protetor do império, seu sóter ou salvador. Como tal, foi um pequeno passo para que imperadores altamente reverenciados como Augusto e Vespasiano fossem incluídos na lista daqueles a quem o Estado adorava como divos ou divinos. O fato de um imperador exigir a adoração durante a sua vida foi considerado por muito tempo uma aberração, digna apenas de um Calígula ou um Domiciano. Contudo, a crescente pompa e cerimônia com que os imperadores romanos eram cercados os fizeram parecer cada vez mais distantes das fileiras dos mortais comuns. Os homens vinham adorar ou fazer votos pelo gênios, o espírito dos imperadores vivos, embora a adoração a imperadores se limitasse a atos ou palavras de reverência ou elogio e não se estendiam às orações ou à obtenção de orientações por meio de sonhos. Especialmente nas províncias, a adoração ao imperador servia como fator de unificação, um sentimento de lealdade ao status quo. Consagrações conjuntas ao deus local e ao imperador eram frequentes, e a adoração ao imperador era uma frequência associada à adoração a Roma. O desconforto profundo que isso trouxe para os cristãos pode ser visto nas páginas de Apocalipse. Um dos mais fortes dissolventes da religião estabelecida foi o desenvolvimento do pensamento religioso. É verdade que a religião grega havia declinado por outras razões. Também desilusões com os padrões de conduta divina, a desintegração das cidades-estado gregas com as quais a religião grega tinha sido tão intimamente identificada, e o crescimento resultante do individualismo por um lado e uma cosmovisão de coisas por outro. Mas tudo isso estava associado com o surgimento das escolas filosóficas de pensamento que desacreditaram não somente a religião grega, mas também a romana. Havia uma certa medida de platonismo genuíno no século I. O surgimento do neoplatonismo não ocorreu antes do século III. O platonismo representava uma perspectiva
da realidade como espiritual ideal, invisível, sendo os objetos exteriores visíveis do universo apenas cópias ou sombras das realidades invisíveis. F.C. Grant. Esse ponto de vista produziu uma atitude de renúncia e asceticismo, pois o corpo passou a ser considerado pouco mais do que a habitação temporária da alma. Foi desenvolvido um tipo de piedade interior que buscava diminuir o apego da alma ao corpo e, a certa altura, o neoplatonismo defendeu o asceticismo religioso como meio para livrar a alma do peso do corpo. Tem-se chamado a atenção para o contraste entre sombras terrenas e realidades celestiais, que é um tema da carta aos Hebreus. Confira 2 Coríntios 4:18 e de textos como 2 Coríntios 5:1-8. Mas as semelhanças são superficiais. A riqueza e qualidade do pensamento bíblico o tornam totalmente distinto. A filosofia dos epicureus ensinava que o prazer deveria ser o objetivo da vida, mesmo que em linguagem coloquial. O ponto de vista epicureu deu origem ao lema: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas o prazer que se buscava não era necessariamente, ou nem mesmo caracteristicamente, aquele que é produto de sensações do corpo. O prazer que se buscava era a felicidade. Isso dependia, assim se acreditava, da paz da mente. Visto que a religião tendia a minar essa felicidade com seu temor do sobrenatural e seu fantasma do castigo depois da morte, os epicureus eram antirreligiosos. Para eles, o universo consistia em átomos e espaço. A sorte dominava tudo e não havia supervisão providencial feita pelo destino ou pelos deuses. Na morte, a alma se desintegrava, portanto não havia nada a ser temido depois. A existência da dor não era negada, mas Epicuro declarou numa frase famosa que se aguda a dor é breve e se longa é leve. A dor, ele afirmava, sempre pode ser compensada por lembranças da felicidade passada. Os discípulos de Epicuro formavam grupos espalhados que seguiam um modo de vida comum sob cuidadosa regulamentação. Aliás, eles praticavam, mesmo que só entre si, a sua virtude máxima, a amizade. Paulo encontrou epicureus em Atenas, Atos 17:18. Embora tivessem os seus próprios deuses, seres de beleza e poder sobrenaturais, vivendo em paraísos, de alguma forma protegidos da decadência geral. Os epicureus eram em geral classificados, junto com os cristãos, como ateus, visto que negavam a existência das deidades tradicionais. O cinismo, mais do que o epicurismo, uma palavra comum no século XX, foi uma atitude difundida amplamente no século I. O cínico assumiu uma desconsideração altiva por tudo que era exterior a ele mesmo. A verdadeira nobreza, ele argumentava, estava na mente do homem e não em ornamentos exteriores. O grande alvo da vida deveria ser provar que o homem pode viver sem coisas e ainda assim ser feliz, saudável e sábio. O cinismo conduziu facilmente ao desprezo
pela autoridade e moralidade, como também pela religião. Mesmo assim, os cínicos nunca foram suficientemente numerosos para se tornarem perigosos, e Vespasiano os repudiou como cães vira-latas que só latem. A mais importante corrente filosófica da época, sem dúvida, foi o estoicismo. De acordo com Weinland, a marca registrada da era helenística, o estoicismo foi o único produto da busca intelectual grega a assumir proporções significativas na parte ocidental do mundo romano. Cícero, Sêneca e, no século II, Marco Aurélio, um imperador filósofo, foram, entre outros, os que o propagaram. Os problemas a que o estoicismo se dedicava eram aqueles que a religião tradicional não tinha conseguido resolver e com que outras filosofias estavam se debatendo. Esses problemas foram bem definidos da seguinte forma: como se comportar em um mundo que se tornou tão grande e onde o homem parece tão pequeno e independente, como lidar com o ataque do destino, seja bom, seja mal, sem hesitar, como enfrentar a morte e o luto, como permanecer no controle da sua alma. Charles Worth. As respostas que o estoicismo fornecem a essas questões surgiram de uma perspectiva do universo que pode ser definida como materialismo panteísta. Deus é natureza, é destino, é sorte, é universo, é a mente que tudo preenche. Sêneca. Quem falou isso foi Sêneca. Ele falou: Deus, natureza e destino, é sorte, é universo, é a mente que tudo preenche. Sêneca. Entre parênteses, Sêneca. O espaço etéreo e ardente, que era considerado a substância divina e básica do universo, foi identificado com a razão, a inteligência que constitui o homem como homem em qualquer lugar que ele esteja. O ideal ético do estoicismo era uma vida em que o homem faz o que é apropriado à sua natureza. Essa lei da natureza é conhecida de todos os homens em todos os lugares. O que é necessário é que os homens sejam homens ao viverem de acordo com essa razão, que é a lei do seu ser. Se fizessem isso, não vão dar lugar à paixão, ao sofrimento sem motivo, ou à covardia, ou a qualquer demonstração de emoções. Eles serão livres dentro da fortaleza de sua própria mente para seguirem a lei do seu ser e assim atingirem o alvo da autossuficiência pelos caminhos gêmeos da apatia e da autodisciplina. Essa era a lógica do estoicismo. Embora muito crítico em relação à religião tradicional, o estoicismo conseguiu entrar em acordo com ela por meio de uma interpretação alegórica dos seus antigos e ofensivos mitos religiosos. O uso que Paulo faz de ideias como conformidade com a natureza, conformidade com a natureza, suficiência, coisas que não convêm a outros semelhantes, levam alguns
estudiosos a argumentar que ele havia sido influenciado pelo estoicismo. Paulo certamente não era adverso a usar termos em uso comum, mas ele invariavelmente os preenchia com o significado novo. As pressuposições imediatamente diferentes entre o cristianismo e o estoicismo, o monoteísmo em contraste com o panteísmo, demandam que as ideias de Paulo fluam numa direção muito distante da de Sêneca. Em muitos casos em que os paralelos estão mais próximos, a teoria de uma conexão histórica direta é impossível. Em muitos outros pode ser demonstrada como totalmente desnecessária, enquanto em não poucos exemplos a semelhança por notória que seja, deve ser condenada como ilusória e falaciosa. Lightfoot. Não é de surpreender que Marco Aurélio, apesar de seus sentimentos elevados, tenha desprezado os cristãos e aprovado a sua perseguição. Ainda permanece uma boa dose de incertezas acerca da natureza exata do gnosticismo e de seu papel no século I. É certo que constituiu uma ameaça séria à Igreja cristã no século II. Também não há dúvida de que tenha existido no século I em uma forma desenvolvida, mas a natureza exata do gnosticismo ainda é uma questão de debate entre os eruditos. Parece ter sido essencialmente eclesiástico. Também não há dúvidas de que tenha existido no século I em uma forma desenvolvida, mas a natureza exata do gnosticismo ainda é uma questão de debate entre os estudiosos. Parece ter sido essencialmente eclético, extraindo ideias de muitas fontes. Não importa se ideias gregas, orientais ou judaicas predominam no seu amálgama final. Parece claro que muitas das nações que contribuíram para ele eram moedas correntes no século I.